Neste fim de semana, vou ao Walmart comprar um recipiente de armazenamento. Começarei com tábuas de palete grátis que peguei em um canteiro de obras. Removê-las é muito simples. Vou cortar as laterais primeiro, assim não quebro as tábuas tentando remover todos os pregos. Depois que eu cortar os dois lados, vou balançar para soltar do suporte central usando um pé de cabra, ou como a gente chama, uma barra mágica. Vou subir e descer para remover essas tábuas. Depois disso, posso virá-las de cabeça para baixo para tirar os pregos. Solte-os de um lado e retire-os do outro com a garra do martelo. Depois de fazer isso, vou medir a largura do compartimento de armazenamento, a altura e também a profundidade. Assim que eu tiver isso, começo pelas laterais. Vou medir essa peça de 1x3 em 32 polegadas e cortá-la. Na verdade, vou precisar de 2 dessas para um lado e 2 para o outro. Após cortar essas peças, posso começar a cortar as tábuas do pallet. Terá 15 polegadas de profundidade e cortarei várias peças desse material. Eu gosto do visual cru das tábuas de pallet do rústico. Depois que eu cortar todas essas peças com 15 polegadas, vou separá-las completamente, de cima a baixo, nas tábuas de suporte. Vou fazer um lado por vez, depois espaçar e alinhar as tábuas usando minha pistola de pregos. Vou subir, descer e colocar pregos finos agora. Vou juntar as laterais e fixar algumas tábuas atrás. Posicionei as laterais junto ao recipiente para acertar a largura. Depois que eu pregar esses pinos, aí é hora de trabalhar na parte de cima. Essas vão ser as tábuas maiores e mais largas, eu só preciso de 3 delas. Depois que eu pregar esses pinos dos 2 lados e fixar, aí vou ter que colocar as tábuas do meio e das extremidades. Isso vai me ajudar a espaçá-las de novo. Com o prego de acabamento, adoro porque fixo todos os lados mesmo espaçados. Na verdade, está ficando bem resistente enquanto monto novamente. Isso aqui está só separado por enquanto, agora eu preciso de uma tábua de fundo também, e isso vai deixar ainda mais forte. Também preciso de uma prateleira que vou construir para colocar o armazenamento. Retirei as gavetas, encaixei a peça e recoloquei as gavetas. Elas deslizam muito bem. Agora vou adicionar acabamentos nas laterais para cobrir as bordas e testar novamente, para garantir que essas gavetas fechem direitinho. Assim que eu terminar isso, é hora de levar para dentro e ver tudo decorado. Ela tem a altura ideal para ficar sob a janela. Adorei. Ela guarda nossos cobertores na sala, dá para pôr decoração em cima e gosto muito do visual rústico. Deixei os buracos dos pregos e algumas estampas das laterais dos paletes à mostra. Ficou muito bom. Espero que isso te inspire a pegar o baú do Walmart, personalizar e criar uma moldura legal para ele. Pegue alguns jogos americanos de cortiça. Eu quero pintar o verso dos jogos americanos de branco. Eu vou fazer decoupage desse lado, então preciso de uma superfície bonita, limpa e clara embaixo dos guardanapos. Agora que a tinta está seca, é hora de começar a trabalhar com os guardanapos, separando as camadas dos guardanapos. Então vou dar a cada guardanapo um visual um pouco mais suave. Eu posso usar um pincel fino e água para fazer isso. Agora que meus guardanapos estão prontos, é hora de começar a colá-los no jogo americano de cortiça. Estou usando um gel de decoupage para transferência. Com o médium de decoupage seco, posso remover os excessos dos guardanapos. A última coisa que preciso fazer é passar uma camada do médium de decoupage sobre toda a superfície. Pegue um organizador de 3 gavetas no Walmart. Peguei algumas peças de madeira em meia cana e preciso cortá-las com cerca de 4,5 polegadas cada. Agora é hora de fixá-las nas gavetas, então vou colocar um pouco de cola em cada pedaço de madeira e colá-los por toda a extensão da gaveta. Com tudo seco, vou levar para fora e passar tinta spray. Compre cubos de armazenamento dobráveis e palitos de mexer tinta no Walmart. Meça a largura do cubo de armazenamento e marque a linha com estilete. Faça esses cortes em todos os seus palitos de mexer tinta. Lixe as extremidades cortadas dos palitos para que não fiquem com rebarbas. Aplique verniz nas partes superiores e laterais dos palitos de mexer tinta e deixe secar. Fixe os palitos de mexer tinta na lateral de um cubo organizador aberto, colando cada um no painel com cola quente. Quando for ao Walmart, pegue uma tigela plástica grande, uma de macarrão e outra de cereal. Vire a tigela grande de cabeça para baixo e aplique um anel de cola adesiva transparente ao redor do perímetro do fundo da tigela. Para unir as tigelas, cole uma corda decorativa com cola quente ao redor do centro onde se encontram.
Encha essa tigela com água e adicione algumas velas flutuantes. Hora de fugir da prisão, ou melhor, das bolas do Walmart. Você também vai precisar de musgo de rena verde? Comece pintando a bola do Walmart com tinta spray verde musgo. Separe os pedaços maiores e estique qualquer parte que esteja muito grossa com a ajuda de um spray adesivo geral. Borrife uma pequena parte da bola com o adesivo. Pegue um pequeno pedaço de musgo verde e pressione-o na bola na área onde está pegajosa. Pressione e segure por alguns segundos para garantir que fique bem colado. Continue borrifando a bola e prendendo o musgo verde por fora. Depois de cobrir toda a bola com o adesivo spray e o musgo, aplique uma camada geral de adesivo spray em toda a bola coberta de musgo. Vá até o Walmart mais próximo e pegue o deles tamanho 7. Espelho. Coloque o espelho diretamente no centro da mesa, assim como faria com um caminho de mesa comum. Limpe o espelho com um limpador de vidros para remover quaisquer impressões digitais ou manchas e, em seguida, comece a decorar sua mesa. Você vai querer pegar 2 tigelas, certifique-se de que sejam de cerâmica ou vidro e que sejam resistentes ao calor. Levei-as para casa e vou aplicar tinta spray quando secar. Essas tigelas têm um visual bonito e texturizado. Vou usar uma cola forte para colá-las juntas na tigela de cima. Vou adicionar 3 pavios, só vou usar um pouquinho de cola quente para fixá-los no fundo. Depois vou pegar 2 palitos de madeira e enrolar o pavio nos palitos. Isso vai segurar tudo no lugar. Reutilizar cera de velas usadas é uma ótima forma de fazer novas velas. Eu tenho algumas dessas velas altas do Dollar Tree e vou colocá-las em água fervente. Agora, certifique-se de estar usando luvas. Essas velas esquentam bastante, então vou ferver devagar até a cera derreter. Despeje a cera de todas as velas em um recipiente de metal com alça. Adicionei óleo essencial para aromatizar e agora vamos despejar a cera derretida. Então você vai querer deixar descansar por cerca de 24 horas? Quando estiver firme, apare os pavios e use a vela. Pegue um jogo americano de tecido e vire-o usando o organizador de cubos como molde. Trace ao redor do organizador no jogo americano. Depois de traçar, corte o quadrado de tecido do jogo americano com uma pistola de cola quente. Cole o tecido do jogo americano na lateral do organizador de cubos aberto. Pegue seu fio de lã favorito e faça um pompom com um fazedor de pompom usando uma agulha grande ou de estofamento. Passe uma ponta do pompom na agulha e insira pelo centro superior do jogo americano colado. Passe pelo cubo organizador e dê um nó nas 2 pontas por dentro do cubo organizador. Vamos correr até o Walmart e está na hora de pegar seu balde barato favorito. Precisamos tirar essas alças, depois vamos pegar esse balde e virá-lo de cabeça para baixo. Devemos colocar 2 tiras de madeira na borda, fixá-las e garantir que se encaixem bem. Depois use cola quente, vire e pressione no plástico. Faça isso com as 2 peças na borda e segure até fixar. Depois vire o balde. Pegue alguns parafusos pequenos e use a furadeira diretamente. 2 ou 3 por tira de madeira bastam para manter tudo no lugar. Agora é hora de colocar as rodas e vamos marcar 1 polegada de cada lado da madeira. Vamos colocar 4 dessas pernas e vamos furar agora. É hora de pegar aquela cola quente, colocar bem na borda do furo e colocar a perna. Olha isso, ficaram excelentes. Agora é hora de avançar e decorar o balde. É só pegar de novo nossa cola quente favorita, colocar bem na borda, colar ali mesmo, ir colocando ao redor de todo o balde e vamos contornar o balde inteiro. Após isso, pegue o tecido barato cortado com cerca de 30 centímetros de largura. Vamos usar aquela cola quente de novo e vamos dobrar a borda. O que vamos fazer é dobrar sobre o balde. Isso vai cobrir todo aquele plástico. Passe a cola bem naquela última parte da corda ali. Vamos levar isso ao redor de todo o balde. O projeto de hoje precisa de prendedores de roupa e um balde pequeno. Os prendedores são fáceis de desmontar. Tudo o que precisamos fazer é usar um pouco de cola quente. Vamos fazer isso várias vezes ao redor de todo o balde. Na parte de baixo, vou usar corda da Dollar Tree, passar cola quente, pressionar e enrolar ao redor. Agora é hora de aplicar o verniz. Depois precisamos de um cabide de madeira ou plástico. Usei um esquadro na borda interna para marcar 90 graus. Vamos cortar nessa linha. Depois de fazer isso, vire o balde de cabeça para baixo e então vamos colar as pernas com cola quente. Se fizermos 4 dessas, uma de frente para outra, fica bem firme e estável. Legal!
Uma das últimas pontas de corda que eu tenho ali, trago para a frente e vou dar um nó nela. Vamos criar uma versão alternativa da antropologia. Vou pegar alguns estilos desse papel bonito e cortá-los em quadrados de 10 centímetros. Vou passar uma fina camada de Mod Podge em um azulejo de cerâmica branco e pressionar os dois para selar bem. Retire as bolhas. Em seguida, aplique uma camada de Mod Podge. Repita em cerca de 35 azulejos. Cortei o compensado no tamanho certo e vou pintar a parte de cima com tinta de giz branca. Agora vou colocar um espelho de corpo inteiro bem no meio e para fixar o espelho na madeira, estou usando cola Gorilla. Após instalar o espelho, adiciono a tábua, um peso e deixo secar por 24 horas. Pronto. Vou encaixar as peças de azulejo a seco ao redor do espelho. Nos cantos, onde o espaço é menor, usarei um quadrado de papel. Então, a primeira coisa que estou fazendo é adicionar um pouco de água na madeira com um pincel. Agora, para os azulejos, vou usar cola Gorilla novamente. E então, as duas partes são pressionadas juntas e vou deixar tudo secar por 24 horas. Use uma caixa plástica do Walmart para este projeto. Vou começar fazendo alguns furos na lateral da caixa, isso vai ser para colocar as alças depois. Em seguida, vou virar a caixa e fazer 4 furos, um em cada canto. Quero deixar a caixa mais bonita, então usei um tecido estampado cinza e branco e cortei no tamanho exato da caixa. Agora vou usar um adesivo spray para colar o tecido no plástico. Quando eu chegar nos cantos, vou cortar ao longo da lateral. E então posso simplesmente dobrar essas duas partes uma sobre a outra, criando uma costura bem bonita para adicionar as alças. Vou localizar o furo que fiz com o dedo e depois só vou furar o tecido com uma tesoura. Agora posso passar o fio de juta e dar um nó por dentro para prender no lugar. Agora vou adicionar alguns pés na parte de baixo para levantar isso do chão e deixar um pouco mais bonito. Aplique uma linha de cola quente em um lado da cúpula e coloque o barbante ou juta. E vamos enrolar isso ao redor da cúpula até cobrir tudo. Depois que todos os seus tasséis estiverem prontos, vamos adicioná-los à parte de baixo da nossa cúpula. E eu decidi colá-los com cola quente. Você poderia usar uma agulha e linha para amarrar e costurar na borda, mas assim funcionou perfeitamente. Você vai simplesmente aparar as pontas excedentes. Colei os adesivos florais na lateral da moldura da porta, cortando e reposicionando conforme necessário. Continuei subindo pela moldura da porta. Envolvi as flores e coloquei adesivos de folhas espaçados. Vá a Dollar Tree. Pegue 3 garrafas de vidro, enrole barbante ao redor delas, amarre, prenda e corte pedaços da planta. Coloque água nas garrafas de vidro, insira as mudas e pendure-as numa haste de cortina com barbante ou corda. Vou cortar bem no centro e simplesmente dividi-las ao meio para que eu tenha aquela borda reta para ficar rente à tábua. Espalhe os macarrões com um pequeno espaço entre eles e, em seguida, prenda-os também com a pistola de grampos para dar mais estabilidade. Trabalhei em seções de cerca de 4 de cada vez, borrifei um pouco de cola spray e depois usei as mãos para pressionar bem o couro nos canais. Eu aparei a borda no canto e depois apenas dobrei e prendi firmemente com um pouco de cola spray. E então, coloquei mais alguns grampos. Depois que aquele canto ficou firme, fui descendo pelo restante. Eu imprimi um desenho de cervo no meu computador e o tracei em um saco Ziploc transparente. Cortei um buraco quadrado na caixa de papelão com um estilete. Em seguida, colei o desenho do saco Ziploc sobre o buraco e depois coloquei a caixa em frente à parede. Liguei a lanterna do celular e pus dentro da caixa. No lado oposto ao desenho, fechei a tampa, cobri as janelas e desenhei na parede com um lápis. Ao terminar, acendi as luzes e me preparei para pintar. Trabalhei de cima para baixo e da esquerda para a direita para evitar borrar a tinta molhada. Quando estava completamente seco, removi as marcas de lápis restantes com uma borracha e um pano úmido. Me encantei com esse tecido floral. Medimos a parede para garantir a quantidade certa. Sabíamos que seriam necessários 3 painéis, então pedimos para cortá-los. Começamos pelo canto e grampeamos o tecido no lugar. Depois disso, usamos adesivo spray para garantir que o tecido ficasse bem fixado. Antes de começar a secar, alise suavemente todas as bolhas de ar. Sobreponha cerca de 2 centímetros em cada painel para a transição suave e alinhe os padrões o melhor possível.
Após pendurar os painéis, alise e grampeie cerca de meio centímetro acima do rodapé. Com um estilete, corte o tecido do canto superior para baixo para evitar que ele estique ou rasgue. Coloque o estilete entre o rodapé e um cartão de crédito para te ajudar a fazer uma linha perfeitamente reta. Corte delicadamente ao redor de qualquer suposta imperfeição. Você vai se surpreender com o que pode criar com móveis descartados. Peguei palitos de bambu que comprei na Amazon e medi a frente da gaveta. Cortei os palitos de bambu nesse tamanho e decidi remover e descartar a gaveta de cima. Removi os puxadores antigos das gavetas restantes e depois lixei levemente. Separei os palitos de bambu e os colei com cola líquida. Levei as gavetas e os armários para fora e pintei com spray enquanto estava lá fora. Também cortei uma peça fina de compensado para substituir o local da gaveta de cima que eu tinha removido. Encaixei isso no lugar e continuei pintando o criado mudo. Adicionei novos puxadores comprados online. Você tem um daqueles espelhos de porta estilo dormitório? Vamos dar uma repaginada nele. Proteja o espelho com papel e pinte a moldura de madeira com spray. Remova a tinta spray do espelho e limpe com limpador de vidros. Meça e corte um pouco de palhinha de ratã. Borrife um lado de cada pedaço de ratã com cola spray. Pressione os pedaços de ratã nas extremidades do vidro. Coloque livros pesados sobre o espelho por algumas horas. Com um pedaço de papelão, faça um hexágono. Depois, o que eu fiz foi usar uma faca afiada para recortar o papelão. Depois, peguei uma espuma velha que tinha e usei o mesmo molde para cortá-la. Usei uma cola de madeira comum, passei no papelão e depois colei a espuma nele. Vamos estender o tecido e o que você vai fazer é virar ele, pegar um grampeador e prender, assim mesmo. Mas o que você tem do outro lado é o seu hexágono coberto com tecido. Peguei todos os hexágonos, coloquei de costas e usei um bastão de tinta e grampeei através deles para mantê-los juntos. Comece colocando o tubo dentro da meia, coloque arroz na meia através do tubo, adicione um elástico na ponta para mantê-la fechada. Coloque a meia no micro-ondas e aqueça por cerca de 1 minuto. Segure a meia e coloque-a dentro da sua cama. Isso vai aquecer sua cama antes de você deitar. Se você tem ar frio entrando pelas portas, pegue uma toalha velha, dobre ao meio e depois enrole. Pegue 2 elásticos e coloque um em cada ponta para mantê-la fechada. Coloque-a na porta para evitar que o ar frio entre. Pegue uma fita adesiva da loja de R1, 99 e use. Para vedar suas janelas, coloque a fita na parte de cima, embaixo e nas laterais da janela para selar qualquer entrada de ar. Você também pode isolar as janelas usando plástico bolha. Comece borrifando um pouco de água na janela e depois coloque o plástico bolha. Isso ajuda a isolar as janelas e manter a casa mais quente no inverno. Pegue 2 vasos de terracota, coloque um descanso de panela e ponha a vela de chá sobre ele. Posicione o descascador de maçã de cabeça para baixo no descanso de panela. Coloque o vaso pequeno de terracota e depois o grande sobre ele. Coloque em um lugar para ficar aquecida. Pegue óleo vegetal e papel toalha. Coloque o óleo vegetal no papel toalha e esfregue na sua pá. O óleo vegetal vai impedir que a neve grude na pá, facilitando bastante a remoção. Coloque esponjas no fundo dos cestos da geladeira para manter suas frutas e vegetais frescos e ajudar a durarem mais tempo. Esponjas absorvem água ou umidade indesejada. Enrole uma esponja em 2 pontos do cabo e prenda com um elástico. Coloque as mãos nas esponjas e comece a cavar, rastelar ou varrer. Isso vai proteger suas mãos de ficarem com bolhas. Compre creme de barbear na loja de R1, 99 odores podem sair pela base do vaso sanitário. Com a luva, aplique creme de barbear em toda a fenda do vaso sanitário. Aplique o creme para cobrir e selar a abertura. Deixe agir por cerca de 10 minutos. Agora você eliminou os odores escondidos sob o vaso, entre a vedação e o tanque. Pegue um pouco de fabuloso na loja de $1 e com um objeto pontiagudo faça alguns furos no item. Coloque o limpador na caixa acoplada. O fabuloso será liberado e ajudará a limpar o vaso sanitário. Pegue um borrifador, encha-o com 3/4 de água, coloque uma tampinha de Downy dentro do borrifador, coloque a tampa, agite levemente e pronto. Você fez um aromatizador para usar em qualquer lugar da casa. Pegue uma tigela pequena, coloque um pouco de extrato de baunilha na tigela e adicione também um pouco de água. Coloque a tigela em uma assadeira e leve a assadeira ao forno. Feche a porta e asse a 180 graus Celsius por 30 minutos. Isso vai deixar sua casa cheirosa com o aroma do extrato de baunilha. Vamos cuidar do rejunte do chão.
ele fica muito sujo. Basta usar um pouco de limpador de vaso sanitário, preferencialmente em gel. Vá em frente e coloque no rejunte, deixando agir por cerca de 5 minutos. Pegue uma daquelas escovas de dente velhas e esfregue bem, você vai começar a ver a cor mudar. Pegue uma esponja, limpe tudo e veja a diferença. Isso restaurou o rejunte à sua cor original. Sobre o chuveiro que não funciona bem ou tem manchas de ferrugem, o problema são depósitos minerais internos. Pegue um saquinho, coloque vinagre dentro, envolva o chuveiro, prenda com um elástico e deixe durante a noite. Como pode ver, no dia seguinte, muitos desses depósitos minerais ficaram no saquinho. Retire o saquinho, pegue uma esponja e limpe tudo. Isso remove as manchas de ferrugem e o chuveiro funciona perfeitamente. Então aqui está o grande segredo. Todo macarrão de piscina tem um buraco, então vou encaixar o macarrão de piscina na torneira assim. Em seguida, pego a outra ponta do macarrão de piscina e seguro para que ele fique apontado para o centro do balde. Eu abro a água devagar e só espero encher o balde até o nível que eu quiser agora. Que fácil é isso! Agora, estou pronta para começar a passar o pano agora. Muita gente tem problema com correntes de ar entrando por baixo das portas. Então, a primeira coisa que vou fazer é pegar um macarrão de piscina e medir a minha porta. O que eu comprei foi uma fronha na loja de R$1,99. Vou pegar esse macarrão de piscina, colocar ele dentro e vou colocá-lo de volta na mesa para que fique bem reto. Vou simplesmente enrolar. Então vou colocar um pouquinho de cola quente aqui e depois vou passar isso ao longo da borda. Então essa ponta está aberta porque é o topo da fronha, então tudo o que vou fazer é colocar a fronha dentro do buraco. Adesivos de velcro, então vou tirar o adesivo e vou colocar agora. Eu já tirei o papel protetor e vou colar na porta. Aqui está na porta e ainda consigo abri-la e fechá-la facilmente. O que eu tenho aqui é um macarrão de piscina de um projeto antigo que já está cortado. E então, o que eu preciso fazer agora é só pegar uma caneta, um lápis ou marcador e marcar onde esse ponto está. Eu só vou fazer um corte até mais ou menos a metade do macarrão de piscina. Depois vou virar o macarrão e tenho isso aqui. Crie pequenas tiras para segurar fotos e você vai querer colocá-las na parte de trás de onde cada uma dessas está. Começo retirando o papel protetor, colo e pressiono na parede, aguardando pelo menos 30 segundos. Eu só abro o macarrão de piscina e coloco o cabo da vassoura dentro. Todos estão pendurados e estou encantada com a facilidade e o resultado. Vá até a Dollar Tree e pegue 4 caixinhas de madeira pequenas e 2 prateleiras flutuantes pequenas. Pinte todas as 4 caixinhas de branco. Cole 2 caixinhas juntas com cola quente e depois fixe a segunda prateleira de cabeça para baixo com mais cola quente. Pegue luzinhas de fada e passe pelos buracos das caixinhas de madeira. Prenda o segundo nível das caixinhas combinadas e faça o mesmo com as luzinhas de fada. Cubra as emendas com fita de strass. Corte os espelhinhos de artesanato no tamanho, cole com cola quente e remova a película protetora. Da próxima vez que você for na Dollar Tree, pegue algumas das cestas de arame branco e também um suporte para papel toalha. Depois vou pegar o suporte para papel toalha e colocá-lo na parte de baixo e então cortar a cesta de arame bem no meio. Você vai deslizar por cima e depois vai prender no lugar com algumas abraçadeiras na parte de baixo. Em seguida, você vai pegar a sua segunda cesta de arame e cortar o meio. Você vai colocar isso no seu suporte de papel toalha e depois vai colocar algumas abraçadeiras ao redor do suporte de papel toalha. Crie uma base pequena para apoiar, use um pouco de E6000 e depois pinte com spray da cor que preferir. Vá à Dollar Tree mais próxima. Colo com cola quente o suporte de papel toalha no centro de uma forma e fixe a corda pela borda externa. Vá colando por dentro e subindo pelo centro do suporte até o topo. Enrole o barbante nas cestas e prenda-os em ambos os lados do centro do suporte de papel toalha. Pegue a segunda forma redonda, coloque as bolinhas de gude, depois a forma de cima e as cestas. Estou levando 3 espelhos hexagonais decorativos e 4 pequenos castiçais de vidro da Dollar Tree. Empilhe 2 castiçais. Após a cola secar, usarei tinta acrílica preta para artesanato. Aplique tinta na coluna de cada castiçal. Após fixar a coluna ao espelho da base, aplicarei cola no topo da coluna antes de centralizar outro espelho por cima. Estou pegando minha segunda coluna de castiçal e o terceiro espelho. Estou virando o espelho com a face para baixo e aplicando a cola na coluna antes de colocá-la no centro da parte de trás do espelho.
É hora de colocar o terceiro espelho sobre os outros dois. Você vai precisar de 4 porta-guardanapos cromados, um porta-papel toalha e um conjunto de tábuas de corte de plástico. A primeira coisa é traçar o porta-guardanapos na tábua de corte 4 vezes e depois cortar os meios círculos. Estou prendendo esses pedaços da tábua de corte de plástico na lateral do porta-guardanapos. Vou pegar esses porta-guardanapos e colá-los na parte de baixo do porta-papel toalha. Prenda mais 2 no topo do porta-papel toalha após a cola secar totalmente. Para maior segurança, usarei algumas abraçadeiras de nylon. Estou usando uma peça grande de papel pluma do Dollar Tree e 2 folhas de papel de parede autoadesivo. Em seguida, vou usar um rodo para aplicar diretamente na placa de papel pluma. Uso 2 bandejas douradas do Dollar Tree e 2 folhas de papel pluma revestidas com papel de parede para colar no fundo de cada bandeja. Estou passando Rub and Buff em todas as madeiras. Estou deixando bastante tempo para o dourado secar antes de pegar minha pistola de cola quente e colar os cubos em cada lado das hastes de madeira. Agora é hora de montar todo esse projeto. Pegue um gancho adesivo transparente da Dollar Tree e um suporte de papel toalha. Adicione rolos para um armazenamento de papel higiênico simples e econômico. Coloque scrunchies e elásticos de cabelo por cima para um armazenamento fácil e barato. Passe as abraçadeiras ao redor do suporte de papel toalha, espaçando-as bem e prenda-as. Use uma tesoura para cortar o excesso da abraçadeira. Use uma mini pistola de cola quente para fixar as abraçadeiras com pequenos pontos de cola. Cubra todo o suporte com tinta spray dourada. Comece enchendo uma assadeira com várias bolinhas de gude. Preciso remover a parte de trás dos pontos de cola, tirar o papel protetor e colocar na parte de baixo da assadeira. Vou virar eles de volta, como pode ver, gira bem. Vou pegar uma grade de resfriamento, vou dobrar os 2 lados agora, vou inclinar essas grades e vou amarrar a parte de cima das grades de resfriamento juntas, assim como a parte de baixo. Vou colocar os pontos de cola na assadeira, pegar essas grades de resfriamento e vou colá-las nos pontos de cola. Vou pressionar para garantir que fiquem bem fixadas. Para iniciar o projeto, precisamos de 3 potes de armazenamento para artesanato, um lápis e alinhar tudo. Deixe isso por um instante. Fixaremos o outro lado com cola e depois usaremos a pistola de grampos para reforçar bem. E agora que isso foi reforçado, basicamente vamos fazer a mesma coisa com o outro e vamos repetir o mesmo processo para o terceiro. Ele vai ficar um pouco mais alto, tudo bem. Agora que isso foi fixado, o que vamos fazer é usar um pouco de verniz. Vá à loja de R$1,99 e compre 8 bandejinhas e 4 caixinhas pequenas. Comece a pintá-las. Cole um dos lados que tem um dos buracos na parte de trás de uma dessas peças. Agora vamos formar um U, pressionar, montar o próximo, colar e aguardar secar. Depois que estiverem conectados, coloque um pouco de cola na parte de cima. Agora vamos colocar as caixinhas pequenas com ripas laterais e deixar secar. E agora podemos levar isso para a nossa cozinha e decidir onde vamos colocar cada coisa. Então vamos começar com 12 dessas caixinhas super fofas da Dollar Tree. Primeiro vamos colá-las juntas. Então vamos usar um pouco de verniz para madeira, vamos envernizar isso também. Vamos colocar isso em uma formação, e o que vamos fazer é virar tudo de cabeça para baixo. E vamos colocar isso no centro do nosso prato giratório. Então vamos lá e vamos carregar isso. Vamos iniciar o projeto com essas gavetas organizadoras empilháveis super práticas. Então vou usar uma combinação de E6000 e cola quente, então vou lá e empilho isso em cima, depois vamos fazer a mesma coisa nessa de cima. Deixe isso de lado para secar. Vamos focar em colar essas peças juntas e vamos montá-las aqui, certificando-se de que está nivelado nessa direção. Então vamos continuar e adicionar a isso. Quero abrir um parêntese para contar que consegui pintar meus espelhos, pois eles eram frios originalmente. Então vou continuar e usar cola quente aqui atrás e vamos centralizar em cima. Na verdade, vamos colar esses mesmos espelhos nas laterais, onde as gavetas não estão segurando. Agora vamos pegar 2 formas de bolo e bolinhas de gude. Então, o que vamos fazer é colocar isso em cima e depois vamos passar uma camada de E6000. E então vamos colocar nosso organizador em cima disso, fixar e esperar secar. Agora vamos virar. Temos uma base giratória aqui, mas vamos adicionar mais uma peça em cima disso.
Vá à loja de $1, 1,99 e pegue uma bandeja de plástico. Agora vamos abrir os porta-retratos. Vamos levar tudo para fora e pintar com spray. Enquanto seca, usamos o spray efeito espelhado. Agora podemos colocar um pouco de cola nas laterais desses vidros e colá-los juntos. Agora vamos colocar 5 pontinhos diferentes dessa cola. Coloque nos cantos, um no centro e depois podemos colocar coisas sobre ele. Vamos voltar à loja de R1, 99 e pegar um pouco dessa tinta de quadro negro. Você vai precisar de um suporte para papel toalha e uma bandeja de plástico. Agora podemos virar o nosso prato, vamos pegar um pouco de cola, passar atrás e colar o suporte de papel toalha. Quando secar, podemos levar para fora. Vou reutilizar o spray espelhado e aplicar tinta de quadro negro para dar mais textura. Quando eu passar a segunda camada sobre isso... Sabe aquelas cúpulas de abajur doadas e sozinhas? Pegue um par combinando, um cinto de brechó, passe cola transparente na borda e coloque uma cúpula de abajur sobre a outra. Pegue um pouco de barbante de juta e amarre as estruturas internas das duas cúpulas juntas. Sacuda levemente as cúpulas conectadas para garantir que estão firmes. Pegue o cinto e feche-o ao redor da parte mais fina no centro das duas cúpulas. Passe cola na ponta solta do cinto e prenda ao restante. Encontre um disco fino de madeira, pinte a borda com tinta acrílica e papel de parede adesivo é perfeito para esse projeto. Primeiro, você precisa molhar bem a sua cúpula do abajur com um pouco de água. Misturamos 2 xícaras de água, 4 gotas de detergente e 4 xícaras de cimento. Depois, pintei a mistura na cúpula molhada e deixei secar. Agora vou fazer uma base de cimento para o vaso. Depois de deixar o cimento secar e curar completamente, usamos uma furadeira para fazer o furo de drenagem. Acrescentei um pouco de terra para vasos. Veja o que é possível criar com um abajur antigo e uma cúpula de vidro de brechó. Agora, vamos pintar o abajur. Agora é só cobrir com uma camada de verniz à base de água. Vou colar isso na base do abajur com um pouco de cola de contato. É hora de encaixar isso na base do abajur e encher a cúpula de vidro com terra. Meu novo vaso está pronto para receber algumas plantas. Achei esse abajur recentemente no brechó. Antes de aplicar a tinta, vou lixar rapidamente a base com uma lixa grossa. Vou passar cola para decupagem na área onde vou trabalhar. Depois, para aplicar o papel de decupagem, quero umedecê-lo com uma toalha de papel molhada. Com tudo pronto e seco, só falta cobrir os pedacinhos de papel na parte de baixo do abajur. Para começar esse projeto, quero remover tudo, exceto a parte principal desse abajur. Eu vou fazer isso. Aplique cola nas junções e deixe secar. Comprei essas placas na loja de R1, 99 para usar. Adicione um disco de madeira mais fino. Um pouco de cola para madeira vai fixar isso perfeitamente no lugar. Vou encontrar o meio e usar a parte de cima da luminária para traçar um pequeno círculo. Estou pronta para pintar. Vou usar a tinta branca fosca para cobrir tanto a base da luminária quanto a madeira. Quero fixar o topo de madeira na luminária. O círculo que desenhei antes vai ajudar a centralizar a luminária. Adicione um pouco de cola e então posso unir as duas partes. Assim vai ficar bem firme. Vou arrancar todo o tecido da minha cúpula do abajur, então vou levá-la para fora e dar uma rápida borrifada de tinta spray. E depois disso, decidi que precisava pintar com spray. Mais uma coisa, aquela parte de vedação da tampa do pote de conserva que vou usar mais tarde. Vou pegar essa fatia de madeira, vou passar uma boa camada de selador nela e também vou fazer nas bordas naturais. E depois que tudo estiver selado, vai ser hora de pegar aquela tampa do pote de conserva e fazer um furinho bem no meio. Agora é hora de montar. Estou usando cola industrial E6000 no buraquinho onde normalmente vai o acabamento do abajur. Vou fixar isso com um selador de pote de conserva. Vou passar mais cola E6000 na borda e posicionar agora. Coloquei no lugar e agora é hora de furar. Está tudo certo, vou virar. Pegue um pouco de cola quente e coloque uma linha de cola em um lado da sua cúpula, depois adicione um pouco de barbante ou juta e vamos enrolar isso ao redor da cúpula até cobrir tudo. Depois de fazer todos os tasséis, vamos colá-los na parte de baixo da cúpula com cola quente. Você poderia usar agulha e linha para costurá-los na borda, mas assim funcionou bem. Você vai simplesmente aparar as pontas que sobrarem. Encoste a borda do abajur na do papel de parede, meça de 1 a 2 centímetros para dentro e marque com lápis o contorno no papel.
Borrife cola spray no abajur e enrole-o com papel de parede, pressionando e alisando conforme avança. Cole fita dupla face nas bordas internas superior e inferior do abajur. Enrole o excesso do papel de parede na borda do abajur e pressione na fita dupla face. Pegue mais fita e coloque nas partes superior e inferior do abajur. Pegue uma fita de cetim combinando e pressione metade sobre a fita dupla face, fixando-a na parte interna do abajur. Repita isso na parte superior e inferior do abajur e pinte a base com spray para continuar a transformação. Na próxima vez que você for ao brechó, pegue algumas cúpulas de abajur para você. Para iniciar o projeto, desmontei a cúpula do abajur e cortei o tecido com uma tesoura, retirando-o. Vou recolocar esse botão pequeno e, em seguida, usar a pistola de cola quente para colar o musgo artificial nas partes de arame. Enrolei luzes de fadas solares em toda a estrutura do meu abajur. Então, para começar, eu vou desmontar o abajur e eu só vou colocar um pouco de álcool no papel toalha e limpar a base do meu abajur. Estou aplicando uma camada base leve e depois usarei massa pronta para reparo de estuque. E eu só estou usando um pincel velho e vou cobrir tudo enquanto isso seca. Vou pegar a cúpula de abajur velha e suja e usar tinta de giz branca. Bem, aquela era a água que você me viu borrifando ali, e isso faz com que a tinta espalhe e cubra melhor. Vou deixar secar e passar uma segunda demão. Tenho tinta cinza médio e adicionei um pouco de água. Vou usar um pincel comum, então vou trabalhar para cobrir toda a base do abajur com isso. Enquanto essa grade ainda está molhada, vou pegar um pouco de massa da Dixie Bill. Coloquei uma luva para aplicar essa parte, é muito parecido com massa corrida. Deixe secar por cerca de 1 hora e depois pegue um bloco de lixa para lixar tudo e deixar bem lisinho. E então, para dar ainda mais dimensão, eu tenho tinta de giz branca e uma esponjinha do mar cinza mais clara aqui. Eu só estou deixando ela um pouco úmida e também borrifei um pouco de água no meu prato de tinta. Agora vou dar umas batidinhas e seguir no acabamento falso. Quando terminar, usarei tinta preta e marrom. Certo, então eu estou diluindo um pouco essa tinta em uma bandeja, estou usando a pontinha, aquele pino, para adicionar alguns pontinhos. Por fim, para finalizar, usei um spray transparente fosco. Comprei essa cúpula de abajur em um brechó e os enfeites na minha loja de tecidos local. Coloquei meus apliques de renda na cúpula do abajur. Agora vou pegar um pouco de adesivo spray e vou borrifar na parte de trás do aplique de renda, e então vou posicioná-lo na minha cúpula de abajur. Depois que todas as peças estavam totalmente posicionadas, usei essa tinta para tecido super macia e passei levemente sobre alguns detalhes das bordas. Comprei tinta espelhada e luminárias usadas. Misturei vinagre com água em um borrifador e borrifei levemente dentro da luminária de vidro. Depois, borrifei tinta espelhada por dentro e escorri o excesso. Pintei a base da luminária de preto. Depois de seco, apliquei tinta dourada envelhecida, esfregando e polindo, deixando um pouco do preto à mostra quando secou. Coloquei luzes de fada com bateria. Vá ao brechó pegar taças combinando. Eu pegarei um bloco de cera de vela preta. Vou levar tudo isso para o fogão, deixar derreter completamente, vou reservar e deixar esfriar. Vou adicionar pavios a essas taças. Agora posso despejar a cera em cada vela e deixá-las descansar por 24 horas. Pegue um castiçal, um potinho e adicione um pouco de Mod Podge. Em seguida, adicione gotas de corante alimentício e passe uma camada por fora do castiçal. Vou adicionar azul e fazer outro castiçal. O vidro está coberto. Agora é só esperar 1 ou 2 horas. Quando a vela em pote estiver no fim, deixe esfriar e coloque no congelador por pelo menos 2 horas.
Encaixe a ponta da faca na lateral da cera que sobrou. Deixe o pote de molho em água quente com sabão e limpe o interior com pano ou esponja. Se você tiver uma vela em pote com tampa, remova a cera da mesma maneira. Pegue a tampa do pote e coloque fita crepe ao redor da lateral da tampa. Pinte a parte superior da tampa com spray e fiche uma rolha de vinho usada no topo. Vamos começar o Faça Você Mesmo de hoje com uma lâmpada controlada por controle remoto. Então vamos pegar aquele pequeno suporte e vamos colar no topo com cola quente e depois vamos colocar nossa lâmpada. Vamos pegar uma presilha para que possamos adicionar isso em cima. Para segurar a sua cúpula, pegue aquela peça final, parafuse de volta para que fique bem firme. Garanta uma superfície limpa e lisa. Use álcool isopropílico. Você precisará de um estêncil, alinhe-o e pressione firmemente. E é muito importante aqui que você mantenha o melhor vedamento possível. Coloque uma fita de pintura ao redor das bordas. Com o estêncil no lugar, aplique o creme de gravação. Deixe agir por cerca de 5 minutos e enxague em seguida. Coloque sob um jato de água morna e deixe o creme sair suavemente. Depois que você enxaguar todo o creme de gravação, pode remover o estêncil e a fita. Mas vamos dar um passo além e eu vou usar esse produto chamado Rubbing Buff para adicionar um pouco de cor. Pegue potes de vidro tipo Mason Jar e encha um pequeno com cola transparente e um pouco de água. Eu usei cerca de 2 colheres de sopa de cola e mais ou menos 1 colher de sopa de água. Depois vou colocar um pouquinho de corante alimentício e misturar bem até ficar tudo bem homogêneo. Pegue seu pote de vidro, certifique-se de que está bem limpo, despeje aquela mistura azul escura no pote e gire para cobrir tudo. Após girar, despeje o excesso no recipiente original. Agora deixe escorrer por cerca de 10 minutos. Pegue uma toalha de papel e limpe qualquer excesso que esteja ao redor da borda do pote. Depois, vire de cabeça para baixo em papel manteiga e asse a 175 graus Celsius por 20 minutos. Após 20 minutos, retire, vire corretamente e deixe esfriar. Eu peguei algumas peças de vidro de brechó para essa decoração de jardim incrível, depois peguei um pouco de epóxi de 2 partes, misturei o epóxi com um palito de madeira e apliquei na borda inferior de um vaso de vidro para colá-lo na base da tigela de vidro. Deixei secando, passei epóxi na base de outro vaso de vidro e centralizei o prato em cima. Peguei o vaso com a tigela, passei epóxi em cima e prendi o terceiro vaso de cabeça para baixo, aplicando epóxi na parte superior. Isso está preso à tigela e eu coloco a outra parte em cima. Pegue uma moldura de brechó, remova o fundo, coloque um passepartout branco do tamanho certo e pendure ambos na parede. Pegue um pequeno pote de vidro, use 2 adesivos de comando e fixe-o na parede. Agora você tem uma peça de arte de parede 3D interativa. Vá a Dollar Tree, pegue 3 garrafas de vidro, enrole e amarre barbante ao redor delas e corte partes da planta. Adicione água às garrafas de vidro e depois coloque os galhos na água. Pendure uma haste de cortina e acrescente mais barbante ou corda na haste. Em uma das minhas viagens mais recentes a Dollar Tree, encontrei essas tigelas de vidro e também vi essas taças de margarita super legais. Vou pegar um pouco de E6000 e vou espalhar ao redor do fundo da taça de margarita e então também vou posicionar. Aplique um pouco de E6000 no fundo de uma das tigelas de vidro, depois vou colocá-la em cima. Vou deixar isso secar. Enquanto isso, vou pegar minha segunda tigela de vidro e vou pegar um pouco de E6000. Vou pegar um puxador de gaveta antigo e colocá-lo em cima. Primeiro, vamos usar tinta spray. Estou usando Rust-Oleum acetinado, Heirloom White e Rust-Oleum Stone. Vamos pegar uma fita de pintor, você vai querer rasgar um pouco uma das bordas. Vamos colocar isso ao longo da parte de baixo. Estou usando tinta para artesanato, dourado escovado. O objetivo é fazer parecer que a tinta está se rasgando. E você pode ver por baixo disso... Vi velas da Powdery Barn e quis tentar fazer eu mesma.
Vou colocar um pouco de cola em um recipiente pequeno e depois adicionar um pouco de tinta. Agora que já tingi a cola, vou pintar todo o lado de fora do recipiente de vidro. Vou deixar aqui algumas horas antes de aplicar um pouco de Mod Podge ao redor dos recipientes. Posso polvilhar glitter branco por cima e ao secar, ele ficará no lugar. Comprei velas cilíndricas na loja de $R, um para derreter e vou usar palitos de churrasco para segurar os pavios. Quero adicionar um pouco de óleo essencial para dar um aroma maravilhoso às minhas velas. Agora é hora de encher os potes de vidro. Por fim, remova os palitos de churrasco e apare os pavios. Então, voltei do brechó com alguns itens e agora vou limpá-los. Para este primeiro, vou usar tinta giz para decoração de casa da Folk Art. E aqui tenho um pincel para stencil. Mergulhe-o na tinta. Mas aí vou tirar um pouco do excesso aqui, então vou continuar ao redor. Vou deixá-los secar totalmente antes do próximo passo. Depois usaremos o limpador de piso Pledge Floor Care. Despeje um pouco do limpador de piso Pledge no vidro e gire para revestir todo o interior. Porque eu vou usar um pouco de glitter branco e vou colocar uma boa quantidade aqui dentro. Agora giramos tudo ao redor. Vou deixar secar completamente. Em seguida, vou usar um pouco de glitter verde, mesmo processo, e vou usar tinta esmalte Folk Art na cor branco Vimy. Para o último, não vou pintar. Vamos começar pelo copo e colocá-lo de cabeça para baixo. Uma é cola super forte, passe na borda ao redor de tudo e coloque em cima. Então vou deixar esse secar e vamos começar a colar os outros. Compre ganchos, prateleiras e painéis perfurados baratos na loja de R$1,99. Você tem papel de parede adesivo sobrando? Coloque o papel de parede virado para baixo na mesa e posicione os painéis perfurados, deixando alguns centímetros entre eles. Desenhe o contorno de cada painel perfurado e recorte o papel de parede, deixando uma polegada extra. Corte os cantos do papel de parede, remova o verso adesivo e posicione o painel perfurado com a face para baixo no lado adesivo. Pressione firmemente e envolva as bordas externas do papel de parede sobre as laterais do painel perfurado. Use uma chave de fenda, lápis ou objeto pontiagudo para furar o papel de parede, alinhando aos furos do painel perfurado. Pendure o painel perfurado com os suportes fornecidos para que fique bem fixo na parede. Alinhe o padrão do papel de parede na sua parede com o painel perfurado coberto. Insira os ganchos no painel perfurado com papel de parede para segurar suas chaves. Fui à loja de ferragens e comprei ripas de 2x2 e compensado de 3/4. Medi e cortei as ripas de 2x2 na altura desejada para a cabeceira. Depois que a estrutura ficou pronta, coloquei as peças de compensado por cima e parafusei essas peças de madeira no lugar. Meu próximo passo foi cobrir do jeito que eu queria que ficasse. Minha solução foi, na verdade, comprar um tapete de juta de 1,50 por 2,10 metros online. Esse tapete custou só 62. Coloquei o tapete ao redor e comecei a grampeá-lo no lugar. Vou lixar rapidamente a superfície do armário e vou pintá-lo com uma tinta de giz branca cremosa. Vou passar uma camada de cola para decoupagem e depois colocar o meu papel. Bem, vou usar as mãos para alisar. Quero cortar o restante do papel e dar uma última camada de cola para decoupagem. Posso usar um bloco de lixa para remover com cuidado o excesso. Também quero remover o papel dessas partes. E vou finalizar tudo com uma camada de cera. Quis fazer uma parede de madeira com relevo e usei calços de madeira tingidos com verniz à base de água. Eu tingi os calços em diferentes intensidades. Alguns tinham só uma camada leve, outros até 7 para ficarem bem escuros. Comecei a colar os calços de madeira tingidos na parede com adesivo de construção. Preferi posicionar primeiro as peças longas aleatoriamente na parede e depois sobrepor com as curtas. Dessa forma, eu estava criando dimensão na parede, além de variar as cores ao longo dela. Havia espaços entre as peças, então cobri com peças menores no final. Ao chegar ao interruptor de luz na parede, apenas continuei até alcançá-lo. Vou te mostrar como criar 3 cabeceiras sofisticadas com materiais da Dollar Tree. Comece virando para que o lado branco fique para baixo, atrás. Vou colar 2 palitos de tinta com cola quente sobre as dobras. Peguei uma toalha bem leve, então passei o ferro para tirar todos os vincos e a deixei esticada na minha mesa. E vou colocar o pedaço de papelão por cima e depois só vou dobrar as laterais e colar com cola quente para fixar. Esse é um visual realmente lindo com um toque meio praiano. Essa próxima cabeceira usa azulejos de papel de parede autocolante da Dollar Tree.
Recoloquei todos no painel triplo, alinhando os padrões para finalizar as bordas. Eu só estou dobrando esse papel de parede. Use fitas adesivas de comando para pendurar na parede e criar uma cabeceira moderna e impressionante. A Dollar Tree tem esses rolos de forro de prateleira, então começando com o painel triplo como base, eu só vou desenrolar sobre o papelão. Eu quero alinhar todas essas flores para que pareça uma peça contínua. Na parte de trás deste, vou dobrar o adesivo restante para deixar as bordas bonitas e bem acabadas. É muito fácil pendurar isso na parede com fitas adesivas de comando. Pegue creme de barbear e borrife por toda a banheira. Pegue uma vassoura de borracha ou comum e esfregue bem a banheira até que ela fique limpa. Depois enxague com água, pegue o creme de barbear e borrife na escova do vaso sanitário para limpá-la, borrife e deixe agir por um tempo. Ao terminar, creme e resíduos terão sumido. Aplique creme de barbear no espelho e limpe com toalha de microfibra ou papel toalha. Coloque um pouco de óleo Murphy em um pano e limpe o interior do seu veículo para deixá-lo com aparência de novo novamente. Aplique mais produto num pano, limpe as marcas de dedo dos eletrodomésticos de inox e finalize com pano seco para polir. Encha uma tigela com água morna e outra com óleo Murphy. Use uma escova para limpar as joias. Olha só como esses diamantes brilham. Use o mesmo método para limpar suas cestas de Vime. Eu sempre faço isso com as que compro no brechó. Isso umedece o Vime e ainda deixa um aroma agradável. Aplique óleo Murphy em um pano limpo e passe nos móveis de madeira para limpar e dar brilho. Coloque óleo Murphy no balde com água quente e limpe os pisos, inclusive de madeira verdadeira. Pegue vinagre, encha um pote reutilizável e adicione cascas de frutas cítricas cortadas. Coloque as cascas dentro do vinagre. Você pode adicionar uma variedade de outras ervas, coloque o pote na geladeira. Após uma semana, abra o frasco de spray e descarte as cascas, o alecrim e demais ervas utilizadas. Use a mistura para limpar mesas e superfícies. Adicione 1 xícara e 3/4 de água em uma tigela, 1/4 de xícara de vinagre, 1/4 de colher de chá de detergente Dawn. Pegue qualquer jarra velha e coloque algumas toalhas de papel dentro da jarra. Despeje a mistura no centro das toalhas de papel, deixe agir e remova o centro da toalha. Você criou lenços descartáveis. Limpe a mesa, descarte o papel e mantenha a tampa fechada para não secar. Adicione 1 xícara de água, 1 xícara de vinagre, 1 xícara de álcool, acrescente algumas gotas de detergente Dawn, misture todos esses ingredientes e despeje a mistura no frasco de spray. Pegue seu mop a vapor, encha com água destilada, torça bem um pano de microfibra reutilizável para tirar o excesso e prenda no mop. Quando o mop a vapor estiver pronto, use o pano reutilizável para limpar o chão. Você pode tratar manchas com a mistura que preparou, borrifando-a sobre resíduos pegajosos, lama, sujeira, qualquer gordura e fuligem. Ao terminar, retire o pano, coloque na lavanderia e estará pronto para reutilizar. Eu usei um funil e coloquei meia xícara de vinagre branco, 1/4 de xícara de óleo de coco. Você pode usar azeite de oliva, meia colher de chá de detergente e 30 gotas de fragrância ou óleos essenciais. Depois coloquei o borrifador de volta e está pronto para usar. Usei um pano de microfibra para aplicar o limpador de couro. Você vai querer testar em um cantinho escondido do seu sofá primeiro, para ter certeza de que funciona. Eu uso meu limpador de couro caseiro para limpar todo o meu sofá de couro vintage.